Fala Vascão, é o canal Relíquia CRVG na área. No momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos aí a aproximadamente 24 horas do término do jogo contra o Palmeiras, o término do jogo em que infelizmente colecionamos mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Muita gente tinha esperança que o Vasco pudesse ganhar o jogo, mas a gente sabia que era muito difícil. Só que infelizmente algumas coisas conspiraram contra, mais do que a própria dificuldade pela qualidade do time do Palmeiras. O Vasco escolheu este jogo, escolheu o jogo contra um dos times mais qualificados do campeonato, para poupar talvez os dois jogadores que são aqueles que qualquer técnico se preocupa mais quando joga contra o Vasco, que é o Verratti dentro da área e o Coutinho na criação. O Vasco resolve poupar os dois de uma vez só, resolve poupar os dois no mesmo jogo, na mesma partida, contra um adversário tão qualificado quanto o Palmeiras. A tendência era realmente acontecer o que acabou acontecendo. O Vasco nem fez uma partida tão ruim, o Vasco já jogou pior nesse campeonato. Dessa vez a partida foi até dentro do aceitável, vamos dizer assim, mas aí numa falha individual bizarra do Hugo Moura, o Vasco acabou perdendo mais uma partida. E aí ficou aquele gostinho de será que se o Verratti não tivesse sido poupado, será se o Coutinho não tivesse sido poupado, levando em consideração que eles viajaram e nem no banco eles ficaram, será que não dava para ter tido um resultado melhor contra o Palmeiras ontem? Vai ficar sempre esse gostinho, vai ficar sempre essa pergunta, mas infelizmente é uma coisa que a gente nunca vai ter a resposta, né? O importante é que depois da manhã já tem jogo de novo, muda a competição, aí a Sul-Americana, o Vasco joga na Venezuela contra o Puerto Cabello e tem uma necessidade muito grande da vitória, porque eu acredito que se o Vasco não conseguir vencer esse jogo, começa a dificultar muito a sua classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Tem que vencer, eu acho que tem obrigação de vencer. O Puerto Cabello é aquele time que não vai se classificar, é de um centro do futebol, né, que é o venezuelano, que não tem tanta tradição assim. O brasileiro tem que ir lá e tem que vencer do venezuelano e garantir mais 3 pontos importantes para essa classificação. Voltando a falar desse jogo, o Vasco não deve ter o Lucas Freitas, né? E hoje não ter o Lucas Freitas, com o elenco cheio de lacunas que nós temos, passa a ser um problema. O Maurício Lemos, que talvez seja o jogador da zaga contratado, que fizesse com que a gente tivesse mais esperanças de ser o zagueiro titular do Vasco, ainda não joga machucado. Agora estamos sem o Lucas Freitas. O João Vitor sim, João Vitor aparentemente confirmado. A tendência é que sobre essa bomba para um menino, e muito provavelmente para o Luiz Gustavo. Espero eu e acredito eu que ele entre nessa furada e que, se Deus quiser, dê conta do recado, né? Boa notícia no dia de hoje é que parece que avançaram nas negociações o Vasco e o Fernando Diniz. Parece que o principal entrave, pelas notícias que circulam hoje, que era a parte financeira, parece que está chegando num consenso e que o Diniz, há quem diga que ele pode ser anunciado a qualquer momento. Se a qualquer momento é óbvio que não será hoje, né? Já estamos na parte da noite, mas infelizmente hoje estamos completando 8 dias sem técnico de um time, de um clube que tinha a demissão do Fábio Carille como algo certo, algo que era questão de tempo. Não se engatilhou um técnico, não se fez aquilo que eu tanto falava, que era já ter um técnico assim, mais ou menos engatilhado, pelo menos em conversas extraoficiais, para quando se perdesse o Carille, né, quando se tivesse que se demitir o Carille, ter um técnico para assumir. Isso não aconteceu, estão se arrastando aí 8 dias de negociações e temos que agora, eu acredito eu, que nesse momento temos que torcer bastante para que o Diniz venha, independente de não gostar do Diniz, quem não gosta, ou de gostar, quem gosta. Acho que é muito importante que o Diniz seja o novo treinador do Vasco agora, nesse momento, porque o que me leva a crer que, se por acaso isso der para trás, o Vasco começa do zero de novo, atrás de um outro treinador. Não acredito que o Vasco tenha um plano B no momento, e isso aí complicaria bastante a sequência do Vasco. Tanto na Sul-Americana, que já tem jogo quarta-feira, quanto no Campeonato Brasileiro, que a gente volta a jogar
no sábado volta a jogar fora de casa, jogo difícil no Barradão contra o Vitória, e na semana que vem já tem Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Operário, que para variar, como estávamos ainda sem técnico, com o Felipe de interino, não fomos bem. Entendeu? Então, assim, basicamente o vídeo de hoje era só para fazer um pouco ainda de um desabafo em relação à derrota de ontem, às escolhas que o departamento de futebol fez, que acabaram culminando na derrota, e que dá a notícia, né, dessa proximidade do Diniz, e debater um pouquinho sobre esses problemas que vamos ter no jogo de amanhã. Mas, volto a dizer, o Vasco é mais time, o Vasco é ir para a Venezuela, entrar em campo, se impor, que eu acredito que dá para trazer um bom resultado, sim, da Venezuela. Qualquer coisa diferente disso, para mim o Vasco começa a se complicar muito no grupo G da competição. É isso, galera. Durante a semana vamos estar aqui novamente, amanhã provavelmente vamos estar aqui novamente, provavelmente o Leozinho vai estar comigo para a gente debater, porque aí faltarão apenas 24 horas para esse jogo pela Sul-Americana contra o poderoso Puerto Cabello. No mais, pedir aquela moral, pedir o like, pedir para se inscrever aqui no canal, dar essa moral pra gente, que a gente agradece bastante. Valeu, galera. Um grande abraço, até amanhã e saudações vascaínas.